Olá, gente, tudo bem? Eu sou a Gabriela Kalkman e no vídeo de hoje eu vim falar pra vocês sobre a metodologia da revisão sistemática. Meu Deus, isso daí eu acho que é um bicho de sete cabeças pra muita gente, tá? Pra mim foi também no começo, porque a minha metodologia só foi melhorar com o tempo, assim, no decorrer de quase um ano, né? Então eu vou contar isso pra vocês. E aqui eu trouxe nesse caderninho aqui que os meus alunos acho que conhecem, né, que eu sempre tô anotando as coisas, né, que é praticamente uma consulta, mentoria, mas vamos para a parte da metodologia. E eu anotei aqui tudo que eu coloco na minha metodologia e eu vou falar para vocês do porquê que eu coloco tudo isso e qual o motivo, né, por que a gente faz uma metodologia e tenta criar uma metodologia tão boa assim para uma revisão sistemática. Primeiramente, a revisão sistemática, ela tá na pirâmide de evidência, né, que tem uma pirâmide de evidência onde tá todos os estudos praticamente, e a revisão sistemática, a meta-análise, tá lá no topo da pirâmide de evidência. Quanto mais alto, maior a elegibilidade desse estudo, tudo, e isso eu demorei pra entender, porque eu achava que um relato de caso é muito melhor que uma revisão sistemática, mas não, a revisão sistemática, a revisão da literatura, tá lá no topo, tá? Então, assim, o que eu tenho que colocar na minha metodologia para deixar uma metodologia redonda, né, que seja aceitável para publicar. Colocar, primeiramente, que é uma revisão, né, uma revisão da literatura, uma revisão sistemática, uma meta-análise, colocar isso, deixar bem claro isso, tá? Escrever que você fez segundo os critérios do Prisma, que eu vou fazer um outro vídeo falando sobre os critérios não, né, toda a sequência do Prisma, que é o que você precisa ter pra tua revisão sistemática ficar boa, tá? Você precisa colocar isso. Outra coisa é que você seleciona os artigos que estão ali incluídos, sei lá, 20 e poucos artigos de 1000, foram inclusos porque você chegou a um momento que você leu todos eles, leu integralmente eles, e você viu que era necessário para o teu estudo, que você realmente ia precisar dele, que você fez seu estudo com isso, tá? Então, assim, tem que colocar isso, tá? Que você pegou e leu eles, tudo. Então, tem que colocar que foi uma leitura completa, tá? Outra coisa é os termos de busca. Você tem que colocar os termos de busca que você encontrou. E, gente, antes de mais nada, antes de você começar a fazer a tua revisão da literatura, antes de qualquer coisa, você procure os termos de buscas no DEX, né? Que é o Descritor em Ciências da Saúde. Procure isso, porque, sério, não vai passar teu estudo lá na frente se você não colocar quais foram os termos de busca e se esses termos de buscas estão no DEX, tá? Se não tiver, ele vai reprovar teu estudo e você vai ter que fazer tudo de volta, tá? Então, preste atenção nisso. Isso é o primeiro passo que tem que fazer para fazer uma revisão sistemática, tá? No meu e-book eu falo todos os passos para fazer. Eu falo sobre o DEX, falo qual que é o site que falo tudo, tá? Então, depois disso que você fez esses termos de busca, colocou lá na tua metodologia, cara, guarda esses termos de busca, guarda, porque depois você vai ter que colocar na tua metodologia, não vai ter como você escapar disso, tá? Guarda. E utilize esses termos de busca também para você colocar como se fosse palavra-chave, quando você for mandar teu artigo, for mandar como resumo de congresso, guarda, porque essas palavras-chave não tem como eles pegarem e bater contra e falar que não é palavra-chave, porque tá lá no descritor de Ciências da Saúde. Então, use a seu favor isso, tá? É um site gratuito, você não paga nada, então use a seu favor, tá? Coisas de graça é interessante usar a nosso favor, principalmente na internet. Então, assim, depois disso, você coloca todas as bases de dados que você utilizou, tá? PubMed, Cielo, Google Scholar, TripDatabase, Science Direct, Lilacs, Cochrane, periódicos CAPES, existem várias, né? Você tem uma gama, né? Você não precisa usar todas essas que eu citei, você pode usar uma, pode usar só o PubMed, pode usar só o Google Scholar, enfim, você escolhe a tua base de dados e coloca lá. E se possível, se você usou várias bases de dados, coloca assim, PubMed, coloca entre aspas, N maiúsculo igual aí o número de artigos que você encontrou nessa base de dados que você utilizou, tá? Ou o número total de artigos, tudo, para você poder provar que você realmente utilizou aquela base de dados e quantos que você encontrou. Não coloca base de dados apenas para encher linguiça, tá? Porque, enfim, coloque realmente se você usou ou não. Tanto é que quando eu procuro uma base de dados e não tem nenhum resultado nela, tipo 0 resultados, eu acabo nem colocando na minha metodologia, porque eu acho assim que não vai ser útil, sabe? Então, não coloque base de dados se você não chegou a utilizar ela, tá?
Então, assim, depois que você fez toda essa seleção de artigos, marque a data do último dia que você fez a seleção. Tipo assim, ai, eu finalizei minha seleção de artigos, você fez a tua lista lá de artigos que você vai começar a ler, né? Então, marca essa data, tipo, hoje, né? Eu fiz uma seleção de artigos que durou, sei lá, fiquei ontem e hoje selecionando artigos. Então, eu vou colocar a data de hoje, que foi o último dia, pra pessoa que lê tua metodologia, ela saber que se tiver mais resultados na base de dados, que pode acontecer, já que a internet está se atualizando, a internet não, né? Mas já que a atualização científica ela é muito rápida agora, para ela entender que naquela data que você misturou, não, né? Que você manipulou as bases de dados, você encontrou aquele tanto de resultado, tá? Então, assim, depois disso, você vai colocar os seus critérios de inclusão, tá? Porque, assim, primeiro você inclui os artigos, depois você exclui, tá? Então, vamos primeiro com os critérios de inclusão. E quais que são esses critérios de inclusão? Você tem que colocar o período de tempo, se foi artigos apenas do último ano, artigos dos últimos 5 anos, ou você não teve nenhum critério de tempo e você colocou a data do artigo mais velho e do artigo mais novo que você tem e acabou colocando ali. Outro é se você selecionou apenas estudos realizados em humanos, ou em animais, ou os dois juntos. É importante colocar isso, tá? O diagnóstico, porque assim, se você tá fazendo uma revisão de literatura, sei lá, sobre cistoaracnoide, você coloca isso. E artigos relacionados a cistoaracnoide. Porque assim, mesmo você fazendo o teu termo de busca bem bonitinho, pode acontecer de aparecer outras doenças junto. Então, é bom você colocar isso, que você selecionou apenas o diagnóstico da tua revisão da literatura, tá? Outra é a faixa etária, porque às vezes você está fazendo um artigo que vai para uma revista pediátrica, né, como neurocirurgia pediátrica. Então você coloca lá a faixa etária, que foi, sei lá, até 12 anos de idade ou 5 anos de idade, tá? Ou se você coloca que não usou tipo, qualquer faixa etária, né? Em qualquer idade foi selecionado os pacientes dos seus artigos, tá? Outro é os tipos de estudos. Se você selecionou série de casos, relatos de caso, tá? Casos controle. Então, você tem que colocar isso também, deixar bem explicado. Outro é o idioma que você está utilizando para ler esses artigos. Se você selecionou apenas artigos em português, inglês, espanhol, francês, alemão. Então, vai variar conforme a tua necessidade e o que você consegue fazer, né? E os critérios de exclusão, já que coloquei os critérios de inclusão e os critérios de exclusão. Outra forma é você pegar e colocar se o artigo não tinha o resumo, né? Porque além de você ler o título, você vai acabar lendo o resumo, colocar que não tinha o resumo na plataforma e você acabou não selecionando, então, né? Porque às vezes o título é maravilhoso, mas aí você lê o resumo e descobre que na verdade é uma revisão da literatura. Então, assim, você vai também tirar os que têm o acesso incompleto, que você não conseguiu acessar por plataformas aí que a gente conhece como SciHub, né? Ou se era um artigo pago, se era um artigo que não estava disponível em PDF aí. Então, você vai colocar isso também. Outro você excluir revisões sistemáticas e meta-análise, porque se você está criando uma revisão sistemática, não tem lógica você colocar uma meta-análise e uma revisão sistemática no seu trabalho, tá? Isso talvez pode ser considerado até como se fosse um plágio. Então, assim, tem que tomar cuidado com isso. Outro é o critério de elegibilidade. Isso. Se foi um estudo elegível, né? Se foi um estudo que você realmente considerou incluir ele, vendo todos os critérios de inclusão e vendo se ele não possuía nenhum critério de exclusão. Então, você vai colocar tantos estudos, quer dizer, os critérios não, né? Tantos estudos foram incluídos pelos critérios de elegibilidade, tá? Então, você vai colocar daí a quantidade final de quantos estudos você considerou. Sei lá, de 100 mil artigos é muita coisa, mas de 1000 artigos eu incluí 26 artigos. Então, essa é uma forma de você finalizar a tua metodologia científica, tá? Eu espero que vocês tenham entendido como é que funciona, tá? Eu vou colocar aqui na descrição as coisas que eu comentei aqui, tá bom? E eu espero que vocês tenham realmente aproveitado essa dica, porque demorei muito para entender isso, tanto é que eu tive que corrigir alguns trabalhos meus, porque eu não soube fazer uma boa metodologia científica no começo dessa minha vida científica aí.
Então, eu espero do fundo do coração que vocês tenham aproveitado, tá? Então, um beijo pra vocês, até a próxima. Tchau!